O assunto de hoje é sobre sangramento na microblading. Pode acontecer? Eis essa questão que surgiu no início da minha carreira, que por muito tempo ainda tive que passar por alguns momentos na minha profissão para que eu amadurecesse a minha percepção sobre isso. Então, o sangramento é um assunto muito importante de ser tratado dentro da microblading e eu vou dividir tudo que eu passei por causa disso. É normal? É comum? Atrapalha na fixação do pigmento ou não? Será que sangrar é normal? Será que pode sangrar? Já eu falo sobre isso. Em seguida, eu conto tudo e faço as minhas demonstrações para você. Eu estou nesse projeto de live, dividindo toda a minha vida profissional, todo o meu universo de microblading com vocês, desde o meu começo profissional, como foi toda a minha transformação, tudo isso para que eu consiga fazer com que outras pessoas se sintam capazes e realizadas profissionalmente. Eu quero que muitas pessoas entendam que o que eu estou fazendo aqui é dividir conhecimento, é dividir tudo que eu passei no início da minha carreira e dividir sonhos, dividir realizações. Eu passei por tanta coisa, mas eu tinha o meu foco e eu sabia que eu ia conquistar muito mais na minha vida, porque a microblading me trouxe um sentimento de ser capaz. Porque antes de eu me tornar uma profissional dentro da estética e trabalhar com microblading, na outra profissão que eu exercia, eu era muito feliz, mas eu ainda no meu interior, dentro de mim, eu ainda não me sentia capaz de estar ali, de verdade, com a alma. E depois que eu entrei na estética e mergulhei de vez na microblading, veio um sentimento muito forte dentro de mim, que foi de me tornar capaz de fazer algo transformador na vida das pessoas. E esse sentimento de me tornar capaz fez com que eu tivesse uma motivação diária na minha vida, que eu tivesse um propósito e que eu tivesse um planejamento de vida que eu não tinha antes. Então a microblading me trouxe muita felicidade financeira, emocional e uma felicidade que eu talvez antes disso tudo, eu jamais pensaria que eu pudesse ter. A microblading me possibilitou ter reconhecimento como profissional, poder morar onde eu quiser, porque agora eu me mudei, estou em São Paulo e continuo levando a minha vida em Porto Alegre, São Paulo, profissionalmente. E me possibilitou, acho que o meu crescimento pessoal, que foi enorme, que foi a grande transformação da minha vida. Então, eu me tornar uma profissional da microblading me trouxe muito mais felicidade do que eu poderia imaginar. Eu ter a minha técnica, descobrir que com a minha técnica Real Lines eu conseguiria deixar as pessoas com autoestima elevada e felizes. Então, um dos motivos de estar aqui fazendo as lives e dividindo todo esse conhecimento é que eu quero que outras pessoas se identifiquem também com a minha história e percebam que existe sim uma luz, existe sim o poder mudar, o poder querer fazer diferente na própria... Isso tudo pra gente poder buscar a própria felicidade, que foi o que eu busquei. Quando eu entrei nesse universo da microblading e me tornei uma profissional dessa área, eu descobri que ninguém me seguraria nunca mais, que era isso que eu queria pra minha vida. Então motivar outras pessoas, deixar outras pessoas se sentindo felizes e capazes de realizar algo, isso é importante. Isso mudou minha vida, isso me trouxe muita felicidade, principalmente uma felicidade financeira e emocional. No meu começo de carreira, lá no meu primeiro mês de carreira, fazendo as minhas primeiras microbladings, eu conquistei uma independência financeira em um mês que eu jamais achei que eu pudesse conquistar. Então eu quero que outras pessoas sintam essa conquista acontecendo. Tenham seus 6h30 sendo realizado já no primeiro mês, assim como eu tive no meu primeiro mês, como eu me senti realizada. Então por isso eu estou aqui com esse propósito de dividir conhecimento e fazer com que outras pessoas sejam felizes e se sintam capazes em realizar algo na sua vida. Eu encontrei a microblading como algo transformador. Transformar a vida de pessoas através de um procedimento nas sobrancelhas é algo que a gente nem imagina o que está passando dentro daquela pessoa que buscou o seu trabalho, mas que quando eu realizo, eu percebo no olhar da pessoa, eu percebo o quanto aquilo fez um bem pra ela. E às vezes elas não contam tudo pra gente. A tua cliente, a minha cliente, a pessoa que eu tô atendendo, às vezes ela não conta, mas dentro dela uma sobrancelha transformada trouxe algo muito maior na vida dela. Felicidade, autoestima, se sentir linda, se sentir poderosa, empoderada. Então esse é meu propósito de estar aqui com vocês. Quero que outras pessoas se identifiquem. E se você conhece alguém que esteja passando por um período difícil no trabalho, esteja pensando em mudar de área, indique as minhas lives, compartilhe os meus conteúdos,
que pode ser relevante para essa pessoa, e eu quero que outra pessoa se sinta bem e se sinta que ela não está sozinha nesse mundo. Então, que ela pode dividir comigo e entrar nesse universo da microblading, perceber que é algo que é maravilhoso e é transformador. Então, desejo que todo mundo cresça muito junto comigo. Então, esse é meu maior propósito no momento. Então, agora eu vou falar sobre sangramento na microblading, o porquê que isso acontece. Porque no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com sobrancelhas e fazer microblading, eu ainda não tinha maturidade para entender perfeitamente o mecanismo, a pressão correta da mão, para fazer um trabalho de fio que cicatrizado ficaria ótimo, né? Então, essa experiência que eu tive com a minha maturidade, com toda a minha experiência nesses quase 5 anos já de profissão, hoje eu posso dizer para vocês o que eu passei e como fez diferença ter entender um pouco mais disso através de todo esse período que eu fui trabalhando e fui evoluindo. Então, no inicinho da minha carreira, quando eu pegava o meu tebori com a minha lâmina, eu tinha que trabalhar com uma pressão que fosse o suficiente para conseguir fazer um cortezinho na pele e fazer com que o pigmento entrasse sem que acontecesse um sangramento. Só que no início da minha carreira, pegar a pele da pessoa lá e fazer o cortezinho e entender isso era muito mais difícil, porque tem coisas na vida que a gente adquire na experiência. Porém, naquele momento inicial, se eu tivesse uma Tayla me falando nas lives todo momento sobre isso, talvez eu teria evoluído e melhorado mais rápido do que eu gostaria. Então, por isso que eu estou dividindo isso com você. Então, quando a gente trabalha com um tebori e uma lâmina, esse é o meu principal instrumento de trabalho com a microblading, tá? É um tebori e a lâmina. Quando eu trabalho com o tebori e a lâmina, eu tenho que exercer uma pressão na pele da cliente que eu perceba que seja o suficiente para conseguir fazer um cortezinho. E esse cortezinho na pele embaixo da sobrancelha, nessa região, ele tem que ser superficial. Difícil no início da carreira perceber isso exatamente. Por quê? Porque a cada pessoa que eu atendia, eu percebia que algumas tinham mais facilidade de sangrar e outras não. Por quê? Porque cada pessoa tem um tipo de pele diferente. Como é que eu vou trabalhar a mesma pressão numa pessoa que tem a pele fina? Como é que eu vou trabalhar a mesma pressão numa pessoa que tem uma pele mais grossa, mais espessa? Como é que eu vou identificar isso tudo? Na época eu não tinha ainda a experiência, o conhecimento. Eu tinha, mas faltava a prática. Esse conhecimento na prática, ele aumenta muito mais a nossa percepção. E ainda me faltava mais a prática porque eu estava no início da carreira. Então, em outro conteúdo que eu já disponibilizei nas minhas redes sociais, eu falo sobre pele. Então, a pele, ela... Hoje eu entendo isso que eu vou falar para vocês, para que vocês consigam entender esse mecanismo e conseguir fazer com que o trabalho na microblading fique perfeito. Porque eu passei por isso. E hoje eu já consigo perceber, porque a pele, ela tem uma espessura, tá? Então temos a camada epiderme, a camada da derme. A gente precisa trabalhar na microblading a camada da derme papilar, que é uma camadinha logo abaixo da epiderme, mas assim, ó, grudadinha. É no limite, é na divisão entre a epiderme e a derme. Então é uma camada muito... Se no nosso corpo essa camada que eu quero trabalhar já é fina, na sobrancelha é mais ainda. Então varia em torno de 0,04 milímetros, que eu já falei sobre isso. Só que aí eu entender isso no início da carreira, entender que dependendo da espessura que eu pegar de uma pele, eu poderia fazer um trabalho de sangramento, ou não. Tanto é que depois nos resultados de microblading, de pós, de retorno de 30 dias que tem, algumas voltavam com a microblading perfeita, do jeito que eu queria. Retoquezinho muito pouco. Algumas não, porque a percepção de entender a pele, entender o mecanismo, entender sobre espessura e pressão, eu ainda não tinha compreensão da prática, mas eu já fazia os trabalhos bem feitos no primeiro mês, lá no meu inicinho. Então, esse momento de eu pegar o tebori e trabalhar na pele da cliente, eu tenho que levar em consideração vários outros pontos. Então não adianta, no início, né, não adiantava eu só querer ir fazendo, se a cliente gostou, ok, perfeito, mas esses detalhes eu tinha que saber, eu dentro de mim fazendo a cliente a sobrancelha, eu tinha que perceber o que eu estava fazendo naquele momento. A cliente está deitada, ela não consegue ver, mas eu tô ali vendo e eu ficava sempre pensando, tem alguma coisa errada. Mas
O sangramento na microblading pode acontecer, até pode. Só que se acontecer um sangramento, não é o ideal. E o que pode acontecer? Interferir na fixação do pigmento. Deixa eu fazer uma demonstração aqui pra vocês na minha super pele. Ó, eu tô aqui com a minha pelezinha, tá? Então aqui, ó, uma pelezinha de gelatina. Aí o que acontece? Se eu tenho, vou molhar aqui a minha lâmina no pigmento. Se eu tenho uma pele, uma espessura mais fina, no toque, eu já percebo que a pele da cliente é uma pele fina, tem uma característica de ser mais seca, de repente, né? Uma pele, tu vê que não tem tanto viço, mais sequinha. E no toque, tu vê que é uma pele fininha, fininha, fininha. E tu pensa, nossa, essa pele pode não fixar bem. Mas se eu souber trabalhar na pressão certa, vou ter um resultado lindo. Claro que tem outros fatores que vão interferir no trabalho, que podem gerar sangramento, que aí eu vou falar em um outro momento. Medicamento que a pessoa toma, tem várias outras coisas. Mas eu já estou falando da pressão, do sangramento em si. Aí o que eu vou fazer? Se a pele é fininha, eu já identifiquei que a pele é fininha. Eu vou fazer um cortezinho bem superficial. Ó, eu fiz, tá? Uma demonstração. Ó, aqui tá um risquinho aqui, ó. Isso é um risquinho de microblade. E aqui eu tô deixando nessa posição pra vocês conseguirem ver como se fosse dentro da pele. Dentro da pele não dá pra ver profundidade, né? Então, eu consegui controlar a pressão da minha mão para que esse pigmento fique superficialmente necessário para fixar e ter um resultado de cicatrização perfeita e fixação de pigmento sem que houvesse sangramento, porque eu identifiquei que é uma pele... Aí, não soube identificar bem a espessura da pele, coloquei uma pressão errada na mão e acabei fazendo um trabalho mais profundo. Provavelmente, nesse trabalho mais profundo, ó, aqui é uma linha, aqui eu fiz um risquinho, tá vendo que vocês conseguem ver assim, esse do lado aqui não dá pra ver nada, porque aqui tá mais profundo. Ó, esse aqui, que tá do ladinho do outro que eu fiz, dá pra ver aqui embaixo, ó, porque ele tá mais profundo. Isso aqui, provavelmente, poderia ter feito até uma cicatriz. E eu já peguei muitos casos de pessoas com uma cicatriz bem imperceptível, mas pelo que eu percebi, a profissional tinha colocado um pouco de peso na mão. Então tem que cuidar a pressão, porque isso aqui não pode acontecer. No início, as pessoas poderiam achar assim, mas se eu colocar um pouquinho mais fundo, eu vou ter mais pigmento para dentro da pele e vou ter uma cicatrização ótima, excelente. E é isso que eu quero. Pelo contrário, quanto mais superficial, melhor, porém tem que ser superficial o suficiente para fixar pigmento. Então não pode ser superficial demais, senão não vai se fixar o pigmento, e não pode ser profundo demais, porque também não vai fixar e vai ficar ainda uma cor indesejada. Profundidade com pigmento gera uma cor indesejada. Então muita atenção nesses detalhes, muita atenção na pressão da mão, tá? Porque a pressão ela é fundamental para conseguir fazer um resultado de microblading perfeito. Então, no início da minha carreira eu não tinha essa noção tão perfeitamente ali dentro de mim, mas eu sabia que controlar a pressão, eu sabia que trabalhar com cuidado era essencial. Então o que eu aprendi eu tentava botar em prática, porque eu aprendi no curso antes de começar a trabalhar que eu tinha que cuidar da pressão, porém na hora como é que eu ia saber qual era a pressão ideal para aquela pessoa? Porque é na prática, então hoje eu posso... Então, a prática também em casa, para quem tá começando é ótimo. Eu pratiquei muito pratico até hoje, pele sintética, frutas, e meu Deus do céu, em muita... E isso faz com que a gente comece a ter mais percepção de pressão de mão. Estou falando hoje de sangramento na microblading, se isso é normal ou não é, e se acontece ou não. Quero que vocês acompanhem as minhas lives, tá? Dividam este conteúdo com outras pessoas, porque pode ajudar uma pessoa a se sentir mais encorajada, se sentir mais capaz de realizar algo em sua vida. E a microblading trouxe isso para minha vida, porque eu saí de uma área e fui para outra. Eu trabalhava numa área completamente diferente e a partir do momento que eu entrei na microblading, mudou a minha vida. Então, se tem uma pessoa que você conheça, que esteja passando por um processo na sua vida profissional de indecisão, indique meu conteúdo, compartilhe essa live. E para você que também está iniciando na microblading, fique aqui conectada comigo, compartilhe também para uma pessoa que esteja começando.
são conteúdos que vão ajudar muito. E meu principal objetivo aqui é dividir conteúdo, é dividir informação, é dividir tudo o que eu passei na profissional depois que eu entrei na microblading. Quero que outras pessoas sintam essa transformação, se sintam capazes de realizar algo em suas vidas, tenham reconhecimento, se sintam admiradas e se sintam mulheres empoderadas, pessoas felizes, conquistem a sua felicidade emocional e financeira já no início da carreira. Não é fácil, gente. Eu que trabalhei em outras áreas, eu jamais sonhava com algo que eu vivo hoje, mas depois que eu entrei na microblading, eu percebi um mundo maravilhoso, um mundo realizador, um mundo de retorno, um mundo de resultado. E a microblading trouxe isso pra minha vida. Trouxe uma vida de segurança, de felicidade. E trouxe já no meu primeiro mês de trabalho uma conquista de 6 em 30 e que eu quero que outras pessoas vivam isso, porque eu passei por isso. Então a gente tem que aprender muito. É uma profissão que exige muito cuidado, responsabilidade, porque eu lido com uma estética que está aqui no rosto da gente, está onde todo mundo olha. É a sobrancelha, é o rosto, é a moldura. Muitas pessoas têm traumas com sobrancelha. Então eu quero que outras pessoas se tornem profissionais capazes de realizar um trabalho bem feito, limpo, trabalhar na camada certinha da pele, isso é tão importante. E às vezes, nem em todo curso passam esse conhecimento tão perfeito. E eu, como eu passei por muita coisa no meu começo, eu quero dividir tudo com vocês, de tudo que eu passei. Então por isso compartilhe as minhas lives, tá? Então seguindo com sangramento, pontos que eu percebi ao longo da minha carreira na microblading, com a minha técnica Real Lines, que eu consegui aperfeiçoar a minha técnica e conseguir melhores resultados. Foi perceber profundidade, aonde que eu deveria trabalhar, qual profundidade. Perceber isso através do que? Entender tipos de pele, entender o mecanismo que acontece na pele, o porquê que o pigmento, se eu colocar numa camada profunda, vai gerar sangramento, porque esse sangramento vai internar. Porque pensa assim, a partir do momento, na minha pele, aqui o meu tape, a partir do momento que eu colocar um pigmento na minha pele de uma forma profunda, eu vou atingir uma camada da pele que é cheia de vazios, cheia. Eu mostrei, tem conteúdo nas minhas redes sociais falando de pele. A camada da derme, ela é cheia de vasinhos, ela é rica em vasos sanguíneos. Então quando eu atinjo essa camada, que não é legal, vai acontecer um sangramento. O que é normal dentro da microblading, Real Lines, o normal é eu conseguir fazer um cortezinho, perceber que sai ali um líquido esbranquiçadinho e uma gotícula de sangue. Quando acontece isso, eu tenho certeza que o pigmento vai se fixar e vai ter um retorno lindo. Daqui 30 dias essa cliente vai voltar com a sobrancelha bem cicatrizada e os fios perfeitos na microblading. Tem muito questionamento sobre fixação de pele oleosa, pele grossa ou até em pele fina. Então, tendo esse cuidado com a pressão da mão, sabendo trabalhar direitinho a profundidade correta da pele, eu consegui ter muito mais resultados positivos. E o que eu escutei muito das minhas clientes ao longo desses quase 5 anos de trabalho foi o seguinte: lá no começo da minha profissão, quando a cliente voltava depois de 30 dias, fiz lá o meu primeiro mês de atendimento, atendi várias. No mês seguinte, elas voltariam para fazer os retoques, porque exige um retorno de 30 dias, tá? Que eu vou falar também em outro momento, em outra live. Cicatrização. Mas, quando elas voltavam, eu perguntava, como é que foi a cicatrização? Deu tudo certo? No início da carreira, hoje eu consigo fazer essa comparação. No início da carreira, elas me diziam assim, eu senti uma casquinha, como tu me falou, e senti uma coceira também, usei tudo, fiz todas as recomendações que tu me passou. Tudo ok. Quando eu vi a sobrancelha, eu ainda percebi algumas falhinhas. Mas na época pra mim era normal, retocava e ficava lindo. Aí, atualmente, olha só como é. Atualmente, uma cliente fez a microblading Real Lines. Depois de 30 dias ela voltou para eu retocar, conferir a cor, ver se ficou perfeito. Aí eu pergunto para essa cliente: oi, fulaninha, como é que foi a cicatrização? Deu tudo certo? Sentiu a coceira, a casquinha que eu te falei? Nossa, Tayla, eu nem percebi casquinha. Mas coceira muito pouco. Escuto muito isso. Sinal de que eu cheguei no momento em que a minha microblading, isso eu já percebo há mais tempo, né? Não foi de um dia por outro, mas também percebo há mais tempo. Então cheguei no momento em que a minha microblading Real Lines está com um resultado perfeito, porque eu consegui perceber essas diferenças de pele, de tudo, camada, pressão. E eu consegui perceber também através desse depoimento das clientes. As clientes lá no início da minha carreira, elas falavam o quê? Eu senti mais coceira, senti casquinha. Hoje elas
comentam que quase não sentem nada de nada. Quase não sente coceirinha por causa de cicatrização, quase não sente casquinha, porque eu faço numa camada ideal. Então ela mal vê, ela mal sente, isso é ideal. Então eu consegui chegar nesse momento da microblading através desses meus quase 5 anos já de profissão. Não foi hoje, né? Já faz tempo que eu conquistei esses resultados, mas a melhora dentro de mim foi consideravelmente enorme. Isso dentro de mim ninguém sabe, eu tô dividindo agora com elas. Dentro de mim, quando elas chegavam pra mim e falam, quando elas chegam pra mim e falam isso, eu penso, tá, Ilse, tu chegou no momento aí, tu tá indo super bem. E claro que a evolução, ela não para nunca. Eu sei que daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou perceber coisas muito melhores na minha vida. E é isso aí acontece. Eu iniciei minha carreira, eu já achava que eu tava boa, que fazia um trabalho legal, porque eu tinha um retorno bacana das clientes, mas eu sabia que eu ia desenvolver muito mais, que eu ia crescer muito mais, que eu ia, através da minha prática, do meu dia a dia, eu ia evoluir muito mais. E isso não para nunca. Não para nunca. Então a gente não pode mal já nem achar que fez o trabalho bom. Calma, vai ficar bom. Tudo é uma evolução, tudo é prática. Mas você estando aqui comigo, passando por um início de carreira, estando aqui, recebendo isso que eu tô passando pra vocês, com certeza vai ajudar em alguma coisa. Então, todo esse conteúdo é para mostrar que eu também passei por muita coisa no início, que eu também tive alguns resultados que não me faziam dentro de mim. Eu olhava, legal, lindo, maravilhoso, a cliente, tudo ok, perfeito. Só que eu dentro de mim eu pensava, eu ainda melhorar. E até hoje eu penso assim, nossa, eu ainda preciso melhorar. Mas dentro, como eu estou hoje, eu já consigo transmitir essa melhora para você. Para que no seu começo de microblading, para você que esteja pensando em entrar nessa área, se identificou com o meu caso e pensa assim, nossa, eu posso fazer isso também, porque eu tenho uma identificação com estética. Então você já vai captar uma mensagem mais positiva no seu início, já vai ter algumas percepções que eu demorei um pouquinho para ter, que hoje eu consigo passar para vocês, mas que no início da carreira é mais difícil, porque a gente ainda precisa de muita prática, né? Então, a prática em casa é essencial, ter a prática, conseguir ter a melhora das percepções. Estudar é importante, entender, ler artigos, entender o que acontece, entender como é que é pele. Gente, tem tanta coisa maravilhosa para se ver nesse mundo de microblading, que agora o nosso próximo encontro será quarta-feira às 21 horas com a apresentadora Jéssica Weber. Ela é apresentadora no Rio Grande do Sul da Record, do programa do quadro Hora da Venenosa. E a Jéssica Weber vai estar comigo quarta-feira no bate-papo às 9 horas da noite. Eu estou aqui nesse novo projeto, dividindo todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento. Eu quero que você conheça o meu universo de microblading. Entre nesse universo, vem comigo nessa jornada maravilhosa. Vamos crescer juntas, vamos criar uma comunidade, vamos interagir, vamos nos ajudar. Eu cheguei nos meus 6 em 30 no meu primeiro mês de trabalho. Isso é muito possível. A independência financeira no início da carreira, ela é maravilhosa. E é algo que eu não consegui atingir em outra profissão. Eu consegui atingir a minha financeira na microblading, sendo esta profissional que eu sou hoje. Feliz, realizada, se sentindo capaz, admirada em si. E isso é maravilhoso, isso é motivador. Isso me trouxe um propósito. Vida que é estar aqui, a minha vida com você. Vida profissional, meu universo de microblading. Eu espero a entrevista com Jéssica Weber e desejo a todos uma ótima noite. Hoje fico por aqui.